Inscreva-se em nosso Instagram, Filosofia X, para acompanhar as transmissões e atividades X. Última chamada para o encontro de Brasília. Impostos para as igrejas já. Dia 12 de outubro, reunião da Escola de Jesus com Áquel no Salão de Eventos do Hotel. Dia 13 de outubro, manifestação com caminhão de som, carreata, caminhada até a Torre de TV, juntamente com as entidades e jornalistas convidados, e dali até o Congresso Nacional, no pátio do Templo Brasileiro, manifestando a verdade como Jesus, Pedro e Paulo faziam e recomendaram fazer. Serão 3,5 km de manifestação em caminhada e grande manifestação com muita música e ensino da verdade em frente ao Congresso Nacional. Nunca aconteceu um protesto pacífico desta natureza, deste porte, na história da humanidade, do mundo, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem no Brasil, desde 70 depois de Cristo. É o único, é inédito. Faça parte desta história. Agora, pelo portal x.tv.br e pelo app X, você pode baixar as músicas X para ouvir em seu carro, celular, onde você quiser. Baixe livros, estudos, transcrições dos programas, material de divulgação e muito mais. Acesse já x.tv.br. Desça a página, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, comente, participe, ajude, responda, evolua e produza. x.tv.br. Manifestação aqui na Catedral Principal da Igreja Matriz de Sara, São Donato da Igreja da Misericórdia, Sara, do lado aqui de Pichubas, o clero da cidade. Sistema religioso e sistema político, sempre juntos. Esse é o cristianismo original, mas nós estamos vindo aqui primeiro para sermos conhecidos e depois sermos ouvidos. Pacificamente, amorosamente. Olha lá, tem uma senhora pedindo cartão aqui também, perguntando, mas sempre de forma ordeira e pacífica. Inscreva-se em nosso Instagram, Filosofia. E se você quer adorar, olha aí, olhe bem aí do seu lado. Bem alto, vai! Ele não está lá no templo, nem tampouco lá no seu quarto. Aponta pro seu quarto aí! Ele está aí do seu lado. Abrace ele, se você quer. Aleluia! Ele não está. O seu amor é real. Amor sincero. Ele escolheu ser amado.
E se você quer adorar, olha aí, olhe bem aí do seu lado. Deus será minha sorte, sai à tarde, vem à noite, e olha a lua tão brilhante do céu, que as estrelas reluzentes vão arrasando o véu, dizendo Deus é real, Deus é real, é real, é real, dizendo Deus é real, Deus é real, é real, é real. Um sorriso de criança, ele mostra a esperança, e no brilho de seus olhos mostra a luz e bonança. Num abraço de irmão, ele mostra emoção, numa lágrima de saudade. Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Lux Mealex com Akel. Boa noite a vocês, bem-vindos, bem-vindas a mais uma noite ou dia de evolução. Hoje, os originais de 2 aos Coríntios, capítulos 7 e 8. Preparem suas perguntas, porque eu vou responder agora, em seguida. Antes, dizer a vocês que eu não tenho nenhum tema escatológico para hoje, justamente para dar ênfase ao estudo de hoje, que é longo. Então eu vou só felicitar os novos que nos visitam, que é a primeira vez, cumprimentando-os, depois respondendo algumas questões que vocês já prepararam. Aliás, tenham o hábito de fazer perguntas decentes na hora apropriada. E aí, o escrutínio dos originais, desses 2 capítulos. Muitas pessoas me escreveram que na semana passada nós tivemos um vídeo desincronizado, e nessa semana também o vídeo de ontem, quando foi processado, ficou desincronizado. Então, eu quero pedir desculpas, embora a culpa não seja minha. Eu já falei para o YouTube desenvolver, eu mandei hoje uma dica para eles, dizendo que estou há 7 anos no ar, e que eles desenvolvam uma ferramenta inteligente capaz de sincronizar áudio e vídeo.
Isso acontece quando tem uma queda na internet, uma oscilação muito grande. Aí na volta do processamento dos frames vinculados ao áudio, acontecem em tempos diversos. E aí ocorre o processamento de um vídeo desincronizado. Então não tem como resolver isso. E se eu baixar esse vídeo, ou como alguém já fez, e sincronizá-lo por editor de vídeos, depois eu tenho que subir esse vídeo novamente, fazer o upload. E aí eu perco o título, perco o link, perco lista de reprodução, perco o compartilhamento, tenho que começar tudo do zero e dar um trabalho que não me é útil. Então não adianta eu subir. O mais importante é o quê? É o conteúdo do vídeo, que vocês sabem que é de primeira qualidade. Um material que nós fazemos que, sinceramente, quem é que faz? E segundo, o áudio, que é de boa qualidade, embora eu esteja longe do estúdio. Então, como eu estou em Palhoça, estou com dificuldade no áudio, estou longe dos estúdios, estou com dificuldade na banda, na rede. Então, por favor, entendam e nos perdoem por isso. Eu fico muito mais triste que vocês quando eu vejo o que eu vi ontem do vídeo desincronizado. Tá lá, tá guardado, conteúdo, vocês vão ter a Bíblia em PDF, vocês vão ter a Bíblia no aplicativo, no portal x.tv.br, vocês vão ter a Bíblia impressa a partir de maio do ano que vem, vocês têm o áudio, vocês têm os slides. Mas eu sou da excelência. Como Cristo nos ensinou, como Deus é. Um Deus excelente. Quando eu terminar esse trabalho, esse escrutínio, então aí sim, nós vamos só viajar e responder vocês e focar na Pousada X e no Café X, na Serra Gaúcha, entre outras mudanças importantes pelo Brasil. Tá bom? Vocês entenderam? Então, eu toco um pouquinho de vinheta aqui, ó. Só 20 segundos de mais um vitorioso para vocês que estão pela primeira ou segunda vez. Quem está aí, primeira ou segunda vez? Por favor, se você está no chat, sinalize para que nós possamos lhe conhecer. Essa música é para vocês e depois respondendo as perguntas. Deus será minha sorte, sai à tarde, vem à noite, minha lua. Mais um vitorioso, mais um vitorioso, mais um vitorioso que chegou aqui. Mais um vitorioso, mais um vitorioso, mais um vitorioso que chegou aqui. Muito bem. Quero cumprimentar, portanto, o Alexandro Magalhães, do Rio de Janeiro, que diz que é sua segunda vez aqui. Só não esperem eu chegar aí, porque no Rio de Janeiro já tem trabalho com o Rodrigo, que, aliás, faz um trabalho muito bom. Eu nem precisaria estar aí, porque o Rodrigo já faz isso. Eu vou dar preferência, é claro, para aqueles lugares que não tem ninguém trabalhando. E, quando já tem alguém, abraçá-los. Cumprimentar o Júnior Moraes, segunda vez, a Cida Pinheiro, segunda vez, a Roseli, o Valci França já estão conosco há alguns dias. Quem mais? A Tereza Maria, pela primeira vez, muito bem-vinda. Muito bem-vinda. O Júnior Moraes é de Ponta Grossa, Paraná. Deus Altíssimo Todo-Poderoso, como é seu nome? Para que eu possa saudá-lo ou saudá-la e
também está pela primeira vez. Ney Alves, também primeira vez. Pelo jeito, Alexandre Gentileza também é a primeira vez. O Everton de Souza Carioca também é a primeira vez. O Emerson Santos também é a primeira vez. Veja que segunda-feira é o nosso dia de maior audiência. Mas tudo vai do título. Como hoje não tem título escatológico, virão aqueles que têm ódio ao sistema. Mas o título não foi querendo atraí-los, mas sim, sabiamente, querendo sintetizar, segundo aos Coríntios, capítulo 8. Vocês entenderão o escrutínio do porquê desse título, das palavras de Paulo sobre dinheiro, como é que se usa dinheiro na igreja. Quem mais? São vocês, né? Elizabeth Oliveira também primeira vez. A vocês todos, bem-vindos. O João Nóbrega. De fato, são vitoriosos. A Tami Lopes também está pela primeira vez. E ali em cima o João Nóbrega. Muito bem. Bem-vindos todos vocês. Eu estou pronto para responder vocês. Façam suas perguntas por ordem de chegada, de tempo e principalmente de assunto. Eu não vou responder uma pergunta de gente preguiçosa, de gente apática, inerte. Dar preferência para essa pessoa, sendo que tem a outra ali fazendo uma pergunta de fato importante. Preparem suas perguntas. Mais um vitorioso, mais um vitorioso, mais um vitorioso que chegou aqui. Vamos lá. Ó, segunda vez também. Cadê aqui? Subiu o chat. Cislau, é isso? Me ajuda aí a pronúncia do teu nome, se você conseguir colocar a pronúncia. Eu acho lindo o nome difícil, que nem o meu, né? Adrian Krishnamurti. Cislau deve ser alguma coisa assim. De Joinville, Santa Catarina, pela segunda vez. Muito bem-vindo. Queridos, vocês já estão fazendo as perguntas e eu vou começar pelo Adilson Ribeiro. Vamos ver o que me aguarda aqui. Sempre nos acompanha, diz assim: como pode os religiosos expulsarem os espíritos malignos que corporificam nas pessoas? E nós do X também podemos fazer isso? É claro que sim. Mas há uma grande diferença se você tivesse colado os graus todos. Eu não sei se você está colando. Eu falei sobre isso várias vezes. Sintetizadamente, 80% das pessoas que caem possessas, ou que ficam possessas, de todo exorcismo gospel carismático, é hipnose. Os outros 10% são pessoas que frequentam candomblé, umbanda e também igrejas pentecostais e neopentecostais e se manifestam nos dois lugares. E os últimos 10%, Akio? Os últimos 10% são verdadeiras possessões. Possessões essas que eu já falei em vídeos, quais são as características que evidenciam que de fato são possessões.
aquelas as quais quem colou desde o grau 146 viram como eram pessoas possessas nos dias de Jesus. Bem diferente dessas que colocam a mão para trás. Muito bem. Se são pessoas possessas de verdade, é claro, como sinais nós temos como expulsar. Quem mais? Estou procurando aqui um ponto de interrogação no final. O Alisson Lima. Está valendo os Estados Unidos em 2019 falir? Vê, se você assistiu algum vídeo meu sobre isso, talvez você não tenha entendido o porquê que eu faço esses vídeos, o que de fato eu quis dizer, coisas assim. Agora, se é em 2019, se é agora, se é em 2020, ninguém sabe. O que se sabe é, em breve, nós vamos ter um caos nos Estados Unidos. Nós vamos ter um caos. Deus tem guardado uma nação poderosa chamada Rússia. Deus tem guardado uma nação poderosa chamada China para os eventos finais. E todos os sionistas vão pagar caro pelo que fizeram com o mundo, através do capitalismo, usando a Bíblia para dominar pessoas. A hegemonia americana vai pagar muito caro. Isso a qualquer momento pode acontecer. O mais provável é que será na Quarta Guerra Mundial, porque a terceira será o Crisla. Você é judeu? Não sou, Gildene da Silva, mas sou descendente como quase todos vocês são. Talvez eu um pouquinho mais, talvez poucos aqui um pouco mais que eu. Trabalho em Sorocaba, sim. Eu não sei onde anda a Idelma. Alguém sabe notícias da Idelma? Eu não a vejo mais no chat. Se a Idelma estiver por aí, ela está lá em Sorocaba, Sônia. Participe com ela. Idelma, cadê você? Eu sinto a falta de cada um. Aliás, esse é o tema de hoje aqui. Paulo muito triste por causa dos problemas de Corinto. Porque quando nós somos professores que de fato amamos as pessoas, sentimos a falta de cada um. Eu sei que a vida é corrida, mas sentimos. Vamos mais. Zilmar Martins, gostaria de saber quando desencarna o espírito, fica vagando? Quando desencarna o espírito, fica no máximo 3 dias, 72 horas próximo, de uma certa distância, embora não exista mais distância, mas entre a dimensão de lá e a dimensão daqui, o cosmos imaterial de lá e o cosmos material daqui, eles ficam próximos ainda da materialidade, até que eles possam ir para o estágio de rehologramação ou de descanso, e daí no descanso, esperando até o reino. Que é a ressurreição que Paulo tem abordado aqui, como agora a gente viu aqui em 1 Coríntios 15. Cadê aqui? Perguntas? Subiu uma aqui. Deixa eu subir. Ipirá, Santa Catarina, João Leite, muito bem-vindos. São Paulo já tem trabalho muito bem representado aí pela Débora, pelo Fábio Viana, pelo Ricardo Rosini, por tanta gente boa aí, por nosso querido irmão que é professor aí em Suzano. Enfim, já tem trabalho aí. São Paulo só não tem trabalho no Oeste, que começou e parou, depois começou e parou, e depois começou e parou. Mas aqui no Leste tem trabalho. Então, comece seus trabalhos, se aproxime, Daniel Gomes. Vocês que querem ser escola de Jesus podem fazer isso já. Começarem já e devem. Porque a apatia é prova de que vocês não são cidadãos do reino. Estaremos livres do pecado só no final de tudo, meu querido. Só lá no final. Só no final do 7º dia, 7º milênio. Vou falar sobre dízimo hoje. E um pouco mais de sistema, Roseli.
Valci França, quero iniciar um grupo aqui no Norte. Como posso fazer isso? Fale com a Edjane Patrícia ou com a Terezinha Faustino. Aqui na descrição de qualquer vídeo tem um link com esses contatos. Tem também no aplicativo X, tem no portal X. É só falar com elas, elas vão te dar as instruções. Gabriela Antunes. Que existirá matéria no reino, visto que ainda teremos um corpo visível? Sim, mas uma matéria que está em transição, quase que perdeu toda a dualidade. Ainda será poética, ainda terá muito sentido e ainda terá alguma possibilidade de erro. Ela estará se aperfeiçoando ao decorrer de um milênio, até se tornar perfeita. Nós teremos 1000 anos de correção. Entendam que o milênio, nós vamos entender isso nos originais do Apocalipse, é a correção de tudo que foi feito. Por 6.000 anos, Deus praticamente abandonou o homem. Abandonou, entenda, não interferiu, foi justo e deixou o homem fazer o que tinha para fazer. Poucas vezes interferindo em casos específicos, mas agora não. No 7º milênio, 7º dia, último dia, ele vem para resolver tudo. Mas isso não será imediato, meus queridos. Lembrem que quando Jesus disse que o Espírito dele iria descer, que é prefigura para encarnar, ele iria descer e guiar todo o povo na verdade. Isso demorou 14 anos. E olha que depois de 14 anos ainda estavam sendo guiados na verdade. Então as coisas do Senhor não são assim imediatas. Existe um tempo para isso. Ele trabalha paulatinamente. É verdade que ele estará em carne? Sim. É verdade que ele será o rei? Sim. Mas ele é altamente democrata. Ele é democrático. Ele é o equilíbrio que nós falamos ontem entre espada e escudo. Ele rege com vara na mão, mas também com cajado. Ele é justo. Ele ouve e aplica a devida justiça. Então ele não vai fazer isso imediatamente. Ele vem com o sopro da sua boca, impedindo a destruição de Jerusalém. Só isso. Não confundam. Muita gente vai pegar texto isolado. Ele vem e destrói tudo. Não, ele não destrói tudo. Ele impede a destruição completa do mundo para que ele mesmo possa regenerar a matéria. Queridos, vamos começar? Chame alguém. Todo dia estou aqui respondendo vocês e a partir de maio do ano que vem, maio não, a partir de março do ano que vem, eu vou passar todos os dias da minha vida só falando de escatologia e respondendo todas as dúvidas de vocês. Agora, se vocês estudassem, vocês não teriam dúvidas. Quem não se esforça não pode entrar no reino. Sabe por quê? Porque o reino é para pessoas especiais, vencedoras, viu? Se esforça. Siga meu Facebook, eu vou colocar agora aí o link para que ele fique fixado na tela. Deixa eu pegar aqui. Eu vou colocar daqui a pouco. Vou colocar a vinheta. Você vai fazer um silêncio aí na sua casa, vai pegar seu caderno. E nós vamos escrutinar esses capítulos importantíssimos. Quais eram os problemas de Corinto? Dízimo, oferta de Paulo. Quando eu vejo pessoas desprezando o trabalho da Bíblia original. De fato, vocês não entenderam nada. Aliás, o que tem de cristão de nome que nunca entendeu? Nada. É muito triste. Vamos começar? Chame alguém. E se você quer adorar, olha aí, olhe bem aí do seu lado. Bem alto, vai! Ele não está lá no templo, nem tampouco lá no seu quarto. Aponta pro seu quarto aí! Ele está aí do
O chat foi desativado, mas ele volta daqui meia hora para a participação de vocês no final. Preste atenção. Gostaria eu de poder transmitir toda a minha visão de mundo, de evangelho para vocês, em um abrir e fechar de olhos. Mas isso não é possível. Então você não pode ser preconceituoso, preconceituosa. Você precisa nos dar uma chance, que na verdade é uma chance a si mesma mesmo. Sente, ouça, conheça. Vai fazer bem para você. Vai transformar a sua vida. De verdade. Segunda aos Coríntios, ou Corintiabet, capítulo 7. Paulo citou no grau e capítulo anterior a promessa de novos corpos espirituais, com vestes espirituais, com base em várias passagens da primeira Bíblia. E como ele termina com promessas, agora ele vai continuar o mesmo tema. Portanto, novamente esse capítulo não deveria ter sido subdividido. Paulo continua. Alunos que amo como filhos, visto que temos essas promessas, então aperfeiçoemos e nos livremos de todos os erros que contaminam nosso corpo material e nossa consciência, temendo o terrível Criador. Que nós, professores, possamos morar no coração de vocês. E eu indago hoje, 2000 anos depois, se eu, professor Aki, eu moro no coração de vocês. Se vocês respeitam aqueles que ensinam vocês a vida, a Bíblia, a verdade, vocês respeitam seus professores? Eles moram em seus corações? Pois nós não prejudicamos ninguém. Olha que lindo. Não causamos dano a ninguém. E não exploramos financeiramente ninguém. Eu não estou com essas palavras julgando vocês, pois já lhes disse que vocês estão em nosso coração para sempre. Eu confio em vocês e tenho orgulho de tê-los como os meus alunos. Estou cheio de coragem e mesmo sofrendo muito, me sinto muito feliz. Desde o dia em que chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, pois ou estamos sendo crivados pelos bíblias legalistas que querem minha morte e vivem me perseguindo, como nós vimos nos originais de Atos, ou sendo crivado interiormente pelas angústias e preocupações. Sabe quais são essas preocupações? Você vai ver agora. O Criador, porém, me consolou com a chegada do fráter Tito. Revelare. Este é o consolo horizontal, onde dependemos uns dos outros para prosseguir. Quem se isola vai cair, e quem não tem professor com dons
tende a cair num abismo ainda maior. Porque não há vida sem instrução, pois o Criador já nos fez dependentes uns dos outros por causa do ego. Veja, Paulo foi consolado pela chegada de Tito, porque ele precisava de informações sobre Corinto através de Tito. Isso aqui é muito daqueles vídeos nossos do amor horizontal e não vertical, do amor de dom, sabedoria e dons, e não diretamente de interferência privilegista direta, mas de um Deus que interfere nos consolando, revigorando através de pessoas que possuem boas notícias, que possuem dons. É assim que Deus fala conosco. O problema hoje todo do misticismo religioso é que as pessoas diferem. Elas aprenderam a diferir, a fazer distância entre as pessoas de Deus e Deus. Não é ensinado a cultura de que o Criador habita em pessoas e que tudo que eu falo contigo agora estou falando com Deus. Não é ensinado que vocês não estão assistindo Áquil, mas estão assistindo e ouvindo Deus. Porque onde tiver alguém de bem falando a verdade, se é a verdade, você está falando com Deus. Isso não foi ensinado. Então as pessoas, elas têm problemas com o ego. Elas têm liberdade de usarem o seu ego para com outras pessoas, os próximos, os outros seres humanos, porque acham que verticalmente com o Criador elas estão bem, e não estão. Porque o Criador não habita nas alturas, como prega a metáfora, mas sim em seres humanos de carne. Paulo continua. Ao chegar, Tito me acalmou. Ele me informou sobre a saudade e do arrependimento de vocês por me terem causado tristezas, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Revelare. Veja que em 7 anos de Filosofia X, as poucas vezes que em público chorei com vocês, abrindo meu coração, como Paulo está fazendo agora aqui nesta segunda carta aos Coríntios, fui severamente criticado como Paulo foi por muitos. O professor não pode se abrir. Olha como um professor que realmente ama seus alunos age. Paulo estava muito abatido por causa dos mal-entendidos entre os alunos, discípulos e professores de Corinto. E nada poderia aliviar sua mente, nada poderia trazer refrigério à sua consciência, senão a volta pessoal de Tito, lhe trazendo boas notícias. Veja que Paulo sofre mais por mal-entendidos do que as ameaças de morte pelos bíblias legalistas ou por aqueles que queriam seu fim. Aí eu vou citar aqui um exemplo recente para contextualizar, que é o caso aqui de Santa Catarina, Centro-Leste e Norte. Aqui está uma escola de Jesus que eu fundei em 2015. Quando eu cheguei aqui, eu só conhecia a Ita, o Luiz, o Erlon e a Priscila. E, com o passar de 1 ano, eu conheci mais de 100 pessoas. Com o passar de 2 anos, mais de 200 pessoas passaram pela casa da Ita. Hoje, eu conheço mais de 300 pessoas em Santa Catarina, sendo que nunca abrimos um ponto da Filosofia X no centro de Florianópolis ou Balneário Camboriú, por exemplo. Mas
Desde que eu saí daqui, muitas pessoas se desanimaram, ficaram apáticas, sem entender as coisas, se desestimularam, perderam o foco. E essas coisas me preocupam imensamente. Muitas vezes eu falo ou com Edjane, ou com Terezinha, que são as pessoas mais próximas de mim, ou com Ita, ou com Claudina, ou com Thales, dizendo, e como é que está tal pessoa? Se aproxime dela, fale com ela. Ainda ontem o Alan me mandou um áudio do norte, aliviou o meu coração. Alan e Rocilda. Estou citando um exemplo claro para vocês verem como fica meu coração. Valdemar, Lucélia, Júlio e Emanuele, que talvez estejam me assistindo, preocuparam o meu coração. Meu coração de professor fica preocupado com Jackson, com Alaine, que procurei saber como eles estão, sofreu um acidente, não veio na reunião novamente, Jader, Marina, Jussara, Luiz, cada um eu me preocupo. Me lembro do Johnny, da Luísa, vejo que algumas pessoas estão trilhando caminhos errados e eu simplesmente vejo. Não posso interferir a não ser ensinar. E tantos outros. Cada um eu me lembro e sinto saudade, até daqueles que cometeram as coisas mais terríveis contra mim, falando coisas que não deviam, fazendo coisas que não deviam, até esses que eu não vou citar, sinto saudade. Paulo conseguiu resolver o problema de Corinto, pelo menos um bom pedaço, um bom tanto, escrevendo a sua carta. A primeira e a segunda, que não é essa, é a carta severa, que são dos capítulos 10 ao 13 dessa segunda, que deveria ser uma terceira, e mais outros trechos de pergaminhos, pele de cabra, que se perderam. Hoje, com os instrumentos que tenho, sem necessidade de cartas, fazemos áudios, fazemos vídeos, ora pessoalmente, mas tamanha é a dificuldade de unir as pessoas. Não é como naqueles dias. Hoje que de fato estamos próximos do iminente reino de Jesus Cristo, as pessoas agem desavisadas, distraídas, como se nada fosse acontecer, como se eu não fosse digno de respeito. Isso é muito triste. Então estou citando aqui para vocês verem o que é uma pessoa que de fato se preocupa. Nós temos em São Paulo o Fábio Viana, nós temos no Rio de Janeiro o Rodrigo, e tenho certeza, visitam um por um e procuram e se preocupam. Se você que está me assistindo se diz professor, mas não se preocupa com o nome, com a vida, com a situação, com a ausência de cada aluno, ou com o caminho errado que cada aluno está tomando, você não é professor. Você não tem dom para isso. Paulo estava muito aflito. E a segunda carta é um refrigério. A segunda carta é realmente de profundo amor, de perdão. Tanto que Paulo usa o plural aqui, diferente da primeira, falando dele e dos outros professores que estavam com ele, bem como cita a si mesmo nas exortações, como que aliviando a forma de falar, alcalinizando as palavras ácidas que havia usado na primeira carta. Sabe o que é isso? Eu vou explicar. Veja, na primeira carta Paulo dizia assim: vocês precisam mudar. Na segunda carta ele diz: nós precisamos mudar. Na primeira ele dizia: vocês precisam evoluir. Na segunda ele disse: nós precisamos evoluir, incluindo ele. Porque agora ele está mais calmo. Porque agora ele está com cajado e não com vara. Porque agora o crivo já passou. Mas vem aí um outro crivo, que é o motivo desse título que está aí: quem dá dízimo dá ao anticristo, que é o capítulo 8.
que se eles já foram crivados na questão ética e moral, agora eles vão ser crivados no dinheiro, na desmaterialização, que é a prova do amor. Mas era dízimo? Você tem que saber os originais que segue daqui a pouco. Paulo continua: eu sei que minha carta entristeceu vocês, mas não me arrependo. Embora logo que eu soube que minha carta chegou a vocês, que vocês leram, que vocês ouviram, se entristeceram, me arrependi por um momento, mas isso foi por pouco tempo. Como a correção de um pai faz chorar, mas depois tudo acaba e continua bem. Agora estou muito feliz. Não, obviamente, porque vocês se entristeceram, mas porque a tristeza levou vocês ao arrependimento. O Criador deseja que nós nos arrependamos sempre, e a tristeza, portanto, não prejudica. Pelo contrário, evolui. Quem não fica triste num desentendimento realmente não tem amor. Olha isso! Como você consegue ter um problema com alguém e a tua consciência não pesar, e consegue dormir, e consegue superar, e consegue pensar em decisões e memórias egoístas, parciais, e simplesmente continuar e ir para frente sem amor, sem perdão? Aí Paulo continua: não há como entrar no reino sem as tristezas, pois são elas que nos levam ao arrependimento, que é a metanoia, a conversão plena. Quem não é do bem, a tristeza gera vingança, remorso, mágoa e ódio, ainda mais ego. Mas quem é do bem gera arrependimento e amor, e assim, portanto, gera salvação. Veja que a pessoa que é do mal, quando ela é filho de Caim, a tristeza, ao invés de gerar arrependimento, a tristeza gera ainda mais mágoa. Afasta ainda mais, apostata ainda mais ego. Vingança, ódio, ódio, ódio e ódio. Mas quem é filho de Abel, não. A tristeza perturba, tira paz, enquanto você não acertar. A tristeza em vocês produziu, diz Paulo, muita dedicação, muitas desculpas. E nós ensinamos aqui o que é desculpa, tirar a culpa. E nós criamos até um verbo na filosofia X, que é o despeca, despecar. Despeca, desculpa, muita indignação, muito temor, muitas saudades, muita preocupação e o desejo de ver a justiça sendo feita, pois estavam sendo enganados por um falso mestre. E na minha carta severa perceberam isso, e assim sendo vocês provaram sua inocência. Olha só. Revelare. Aqui na segunda carta, Paulo não está falando daquele homem que tinha relações sexuais com a ex-ficante sexual do seu pai, que vimos nos originais de 1 Coríntios 5, mas sim de um falso professor que estava enganando os coríntios, um dos falsos mestres de Corinto, conforme Paulo citou na sua carta severa, que nós chamamos os capítulos 10 ao 13 dessa carta, e provavelmente outros trechos que nunca foram encontrados, e se foram encontrados, nunca foram revelados. Alguns eruditos pensam que se trate realmente da punição ao jovem de 1 Coríntios 5, mas é muito improvável que aquele jovem fosse um mestre, e é muito improvável que essa citação seja disso, por causa da citação original da carta severa. Nós, aludindo 2 Coríntios 7, com 2 Coríntios 11,
nós vamos chegar ao entendimento de que, na verdade, se trata da carta severa, que é uma carta ainda mais ácida, de exortação pura, plena, aos coríntios. Então, trata-se aqui de alguém, algum falso mestre que estava perturbando muito, jogando os alunos ali contra Paulo, fazendo confusão, fazendo conluio, motim, jogando pessoas contra Paulo. E Paulo descobriu a vida desse cidadão e soube que ele estava tendo relações sexuais. A família de Chloe informou Paulo: quer saber, esse que está te perturbando e dividindo o grupo lá em Corinto, ele tem relação sexual com a ex-ficante sexual do seu pai. E é por causa de tudo isso, né, que nós temos essa alegria de Paulo, porque com essas informações ele escreveu a primeira carta e a carta severa, e com isso, e provavelmente era alguém também, nós vamos ver, alguém que cobrava, por isso que Paulo fala toda hora, alguém que explora as pessoas financeiramente. Quer dizer, era um falso mestre, primeiro porque explorava as pessoas financeiramente, segundo porque não tinha moral, caráter, idoneidade, porque estava tendo relações sexuais escondido com a ex-ficante sexual do seu pai. Que moral tinha esse homem? Mas muitos não sabiam. Os que seguiam ele não sabiam da sua vida. E aí Paulo, sabendo disso, revela isso, pede para que todos julguem ele e digam, ou ele ou eu. Eu fundei vocês, tenho vocês como pai, como filhos. Eu quero que vocês tirem este homem, porque esse não é o professor de vocês. Esse não pode ser o professor de vocês. Esse é o contexto de 1 Coríntios 5. Agora aqui não. Aqui é um falso mestre que provavelmente é algum outro, porque eram muitos. Nós vamos ver em 2 Coríntios 11 que a lista de falsos mestres é plural. São mercenários que haviam explorando, vendendo os ensinos da verdade ou da pseudo-verdade em Corinto. Então, existem eruditos que pensam que seja, outros que não, mas o mais provável é que não seja. Mas mesmo assim nós temos dois problemas. Um que estava tendo relações com a ex-ficante do seu pai, 1 Coríntios 5, e esse outro falso mestre que a igreja se mobilizou, a escola de Jesus se mobilizou em Corinto, votaram, fizeram escrutínio e tiraram também. E seguiram com os ensinamentos que Paulo dava, para não cair em novos ensinamentos de outros pseudos professores. Então é isso, nós não temos elementos que comprovam nenhum nem outro, mas o mais provável é isso por causa da carta severa. Paulo continua, não escrevi aquelas exortações por causa do falso professor, ou por quem foi prejudicado por ele, mas para que diante do Criador vocês provassem que de fato me ouvem como vosso professor. Olha o original. Quer dizer, eu crivei vocês. Quando eu falei para vocês, olha, façam um julgamento, façam uma votação. Paulo estava vendo o clima de respeito a ele em Corinto. Vamos ver se vocês ainda têm respeito e gratidão por mim. Vamos ver se vocês são agradecidos. Coisa, não? Veja que esse sempre foi um problema recorrente. Com essas boas notícias fomos consolados, as notícias que Tito trouxe. Fomos consolados, revigorados e encorajados. Ficamos ainda mais contentes ao ver como Tito estava feliz, porque seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Eu estou orgulhoso de vocês. Vocês não me decepcionaram. Assim como tudo que eu disse a vocês é a verdade, também foi comprovado ser verdade tudo o que eu falei de bem sobre vocês para Tito, com essa atitude de vocês. E agora ele tem ainda mais carinho por vocês quando lembra que vocês o respeitaram, pois receberam ele com temor, consideração e respeito. Se você não leu o fechamento da carta, da primeira carta, 1 Coríntios 16, Paulo disse, estou enviando Timóteo. Respeitem ele, não respeitaram.
Olha a dualidade. A primeira carta é ódio, a segunda carta é amor. A primeira carta é vara, a segunda carta é cajado. A primeira carta é divisão, a segunda carta é unidade. A primeira carta, Timóteo é enviado e desrespeitado. A segunda carta, Timóteo é enviado e é recebido com respeito, com consideração, com temor. Não é temor ao homem. É temor porque aquele homem representa a verdade. Porque aquele homem representa Cristo. Porque aquele homem veio falar da verdade e corrigi-los. Foi enviado por Paulo a fim de corrigi-los. Que lindo a pessoa que aceita a correção. É sinal que o ego ainda não dominou. Não está endiabrado, dominado pelo diabo. Porque a pessoa que está dominada pelo diabo, ela não aceita mais correção. Ego. Agora estou realmente feliz, porque posso confiar plenamente em vocês. Ou seja, vocês foram crivados e aprovados. Mas eles foram crivados e aprovados moralmente, eticamente. Eis que vem aí o crivo da desmaterialização. Então escreva aí como um bom aluno. 2 Coríntios 7, eles foram aprovados no crivo ético-moral. Mas 2 Coríntios 8 e 9, eles serão crivados no critério desmaterialização, que é a prova do amor. Quem vocês amam mais? Quem vem em primeiro lugar na sua vida? É fácil falar. Falar é religião. Tiago 1,26, todos falam. Eu sou cristão, eu conheço Cristo, eu conheço a Bíblia, eu sou de bem, eu creio em Deus. Todos falam. Até os corruptos. Se você perguntar agora para os corruptos falam em Deus, os corruptos falam em religião, os corruptos falam na fé. Mas vem aí a prova de amor, é a que encerra 2 Coríntios capítulo 7. 2 Coríntios ou Coríntiabet, capítulo 8. Agora queremos que vocês tomem conhecimento da graça que o Criador deu às escolas da Macedônia. Mesmo sendo crivados e mesmo sendo pobres, contribuíram alegremente com doações generosas. Olha só, mesmo sendo pobres. Eu testemunho que eles deram tudo quanto podiam e deram até além do que podiam. Não fui eu quem pediu para eles ajudarem nesta ação social, mas eles mesmos, por iniciativa própria, nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar das doações para ajudar os cristãos pobres em Israel. Isso daqui, se você colou os graus, desde o grau 200, do grande encontro que fizemos com 220 pessoas em Gramado, da explicação do cenáculo, da descida do Espírito, de todo Atos Macelerim, se você colou, você deve lembrar da fome que aconteceu em Jerusalém por 2 vezes. Você deve lembrar das pestes, tudo que Jesus disse que aconteceria naquela geração. Você deve lembrar dos problemas diversos de reino contra reino. Depois, na década de 60, já chegando perto do ano 70 depois de Cristo. Portanto, muitos cristãos estavam passando fome na Judéia, na Galiléia. E Paulo queria pegar dinheiro da Europa para levar para eles. Só que na Macedônia, embora fosse Europa, existiam muitas pessoas em extrema miséria e pobreza. E eles foram mais generosos que os ricos de Corinto. Deram até aquilo que não precisavam dar. E o detalhe, olha aqui, ó. Não fui eu quem pediu para eles ajudarem. Eu não passei salva, nem coleta, nem 9 urnas de coleta, nem dízimo.
Não. Eles mesmos, por iniciativa própria, nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar disso. Não fui eu quem pediu para eles ajudarem, eu não pedi. Que lindo isso, que lindo, que lindo, que lindo. Olha só a discrepância. Olha hoje. Olha aqueles que dizem ser ministros da fé, da verdade, da graça. Paulo, 1 Coríntios 16. Olha, façam a coleta para que quando eu chegar não tenha que passar por isso e fazer isso. Façam antes de eu chegar. Hoje eles mesmos fazem. Agora, 2 Coríntios capítulo 8, eu não pedi oferta, eu não pedi. Eles souberam desse propósito e eles mesmos insistentemente pediram para participar disso, que seria uma honra ajudar. Olha a diferença. Continua. Fizeram além do que esperávamos deles. Se doaram ao Senhor e a nós, cumprindo assim a vontade do Criador. Assim sendo, enviamos novamente Tito, porque ele já havia começado isso no ano passado, essa missão da graça com vocês, e agora vai concluir. Se vocês se destacam na fé, a escola de Corinto é uma escola rica, uma escola poderosa. Veja que Paulo aqui diminuiu, alcalinizou a linguagem. Se fosse a primeira carta, ele ia dizer assim: vocês que estão aí na riqueza. Como ele falou muitas vezes na primeira carta, nós vimos. Mas como ele está na segunda carta, cheio de amor, com a ferida já fechada, o problema já resolveu da divisão. Então ele diz assim: vocês se destacam na fé. Olha só, olha a linguagem. Vocês se destacam na fé, vocês se destacam na sabedoria divina, no conhecimento humano, nas escolas estoicas, epicureus, da filosofia estoica, epicureus, hedonistas, cínicos, na dedicação e amor para conosco. Ou seja, se é professor, Paulo está enviando o Tito, vamos receber muito bem, vamos dar o melhor para ele. Paulo está vindo aí, vamos dar o melhor para ele. É o professor, vamos ajudar. Vocês respeitam seus professores, então que também se destaquem, e se destacar é se destaquem agora no privilégio de contribuir. Agora vem um texto excelente. Olha o que é que Paulo vai dizer. Contribuir não pode ser um dogma. Está aí na tua Bíblia. Não pode ser uma ordem. Não pode ser um mandamento, não pode ser lei, não pode ser Bíblia. Mas é um crivo, é a prova da sinceridade do amor de vocês, pois os cristãos pobres da Macedônia ajudaram muito, mas agora quero ver vocês ajudarem, pois são ricos, ao contrário deles. Vejam que o Senhor Jesus Cristo, sendo rico, dono do ouro e da prata, escolheu nascer na Galileia, escolheu nascer pobre, por amor de todos vocês, pois é através da pobreza do homem Jesus Cristo que vocês se tornaram ricos. Portanto, o meu conselho é:
convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse projeto. Foram vocês que deram a ideia de propor esse projeto, de fazer coletas para os cristãos pobres de outras regiões. Agora, cumpram o que começaram, prometeram e propuseram, concluam com a mesma dedicação o que começaram. Isso aqui é muito importante. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Quando é para prometer, é igual político, tem dedicação, que tenham a mesma dedicação quando fazem promessas, quando vão cumprir as promessas. Muitos chegam aqui para mim, na Filosofia X, isso não é daqui, esse é desde os tempos que eu era de sinagoga cristã, mais de 8 anos atrás, sempre foi assim. Muitos prometem ajudar, muitos prometem estarem com você, muitos prometem muitas coisas. Eles dão as ideias, eles fazem os projetos com toda a dedicação, entusiasmo. Ah, se eles tivessem a mesma alegria, o mesmo entusiasmo, insistentemente, como fizeram os da Macedônia, para cumprir o que prometeram. Você está entendendo que foram os ricos de Corinto que sentaram com Paulo e disseram: tem muitos cristãos passando fome lá na Judéia, mas vamos fazer o seguinte, Paulo, vamos amadurecer a ideia, vamos aqui, fazemos uma coleta, cada um segundo as suas condições, e aí a gente envia para ajudar os nossos irmãos que comprovadamente estão passando fome, estão passando necessidade lá na Judéia, na Galileia. E agora Paulo está dizendo, então, concluam com a mesma dedicação que começaram. Doem de acordo com suas condições financeiras. Se vocês... Cadê o sacrifício aqui do Edir Macedo? Cadê o sacrifício do Valdemiro, do R.R. Soares, do Agenor Duque? Cadê o sacrifício aqui do Malafaia, do Morris Cirulo, do Mike Murdock, do Miles Monroe já falecido? Cadê o sacrifício do Benihim? Cadê o sacrifício do Reuel, do Marco Feliciano? Cadê o sacrifício aqui? É para fazer sacrifício. Se vocês já manifestaram a vontade de ajudar, então a contribuição será aceitável se for de acordo com a condição financeira de cada um, doando sempre o que tem e nunca o que não tem. Todos devem ajudar igualmente, nunca sobrecarregando alguém ou aliviando quem pode, mas relativamente de acordo com as condições de cada um. Desta vez, a fartura de vocês suprirá as necessidades deles, mas se no futuro alguns de vocês precisarem, eles poderão estar fartos, ricos e ajudarem vocês, porque a vida é assim, é dualidade, é gongorra. E então haverá igualdade, mesmo que nunca venham precisar, ao ajudar a fraternidade que está passando dificuldades, comprovadamente vocês terão recompensa eterna do Criador. Essa troca, diz ele, é bíblica. Aí ele cita aqui Êxodo 16:18, que diz: quem tem muito não pode ter sobrando, e quem tem pouco não pode ter falta. Este é o curso Desmaterializando de Paulo.
Agradeço ao Criador, pois Tito tem o mesmo cuidado que eu tenho por vocês. Tito não só aceitou cumprir essa missão e por iniciativa própria, inclusive está indo até vocês com muito entusiasmo, com muita alegria. Iluminare. Nada de dízimos e ofertas aqui nesse contexto. E mesmo assim, homens como Silas Malafaia, que eu já refutei em 2012, 13, 14, 15, vão dizer que este é o maior compêndio de dízimos e ofertas do Novo Testamento. Eu estava manifestando a verdade no pátio do templo da Igreja Católica Matriz de Gramado. Toda aquela quadra, aquele quarteirão inteiro é tudo da Igreja Católica, assim como em Sara, assim como em Criciúma. Aí o professor da PUC, um professor da PUC de Porto Alegre e sua filha, muito amável, vieram falar comigo que são pró-Bolsonaro, são católicos, conservadores e gostam muito do Malafaia. Aí ele me disse, me diga uma prova do porquê não gostar de Malafaia. Eu disse, me estranha muito o senhor ser professor da PUC, tão esclarecido, católico, e ser pró-Malafaia. Nem que seja pela raiz pró-Bolsonaro faria sentido. Por quê? Porque Malafaia é aquele que pregou uma mensagem chamada Uma Verdadeira Prosperidade. Só um exemplo. Em um desses anos atrás, e disse que 2 Coríntios 8:9 é o maior compêndio de dízimos e ofertas da Bíblia, do Novo Testamento. Mentira! Mentira! Não tem sequer uma vez a palavra oferta porque não tem templo, não tem sequer uma vez a palavra dízimo porque não tem templo, Marcelo, não tem. Não tem. É um absurdo o que fazem com Mateus 23, 23, é um absurdo o que fazem com Hebreus 9, é um absurdo o que fazem com Hebreus 7, é um absurdo o que fazem com Malaquias 3, é um absurdo o que fazem com Deuteronômio 14, é um absurdo o que fazem com vocês. Mas sempre foi assim, Miqueias 3:11, Malaquias 3:10, o próprio capítulo 2 e 3 de Malaquias mostra como sempre foi assim. Que horror, que absurdo, que terrível. Mas esses mercenários vão ter que prestar contas ao Senhor. Revelare. O termo voluntários, que é um dos sinônimos principais da raiz original aqui, é a tradução do termo grego altairetos, que literalmente significa auto-escolhido. Você pode escrever isso? Eu vou reabrir o chat agora para que todos vocês escrevam isso. Eu vou deixar na tela, nesse momento você vai voltar a participar no chat e vai escrever voluntário no original significa auto-escolha, auto-escolhido. Eu mesmo me escolhi. Sabe por que isso? Aquele que se escolhe pelo Criador. Sabe quem que é o predestinado? Aquele que se faz voluntário. A grande discussão de Lutero e Calvino, a grande discussão de predestinação e eleição. Sabe quem que é predestinado, meu caro presbiteriano? Alguns batistas, alguns metodistas. Sabe quem é predestinado, quem é escolhido antes da fundação do mundo? Aquele que é voluntário. Voluntário, voluntário no original é auto-escolhido, aquele que se escolhe pelo Criador, que se coloca no reino, ele se põe no reino, sem a interferência de Deus, ele é vencedor, ele se prontifica para ajudar, eu me coloco à disposição de ajudar, eu quero trabalhar, eu estou aqui para trabalhar.
Vocês sabem quantas pessoas fazem reuniões nas casas, escolas de Jesus? Vocês sabem quantos se prontificam para ajudar nas manifestações? Vocês sabem quantos se prontificam para ajudar aqui nos trabalhos, para ir morar em Gramado, para me ajudar no Café X? Quantos que se prontificam com doações? Vocês sabem quantas pessoas se prontificam mediante a audiência que eu tenho? Quase 80 mil pessoas. Se cada uma desse R$1, o Café X saía em uma semana. Você sabe, por acaso, quantas pessoas se prontificam? Vai lá na lista de contatos, você tem lá Edjane trabalhando dia e noite, você tem Terezinha Faustino trabalhando dia e noite, você tem Débora trabalhando dia e noite, o Fábio Viana, que veio até mim se prontificar, o Marcos Toda, que tem organicamente, eu chamei para trabalhar, o Rodrigo, que tem se prontificado e trabalhado no Rio de Janeiro, e tantos outros. Mas e os demais? E vocês? E vocês todos, o que têm feito? Nada! Eu vou aqui, revelar, é lamentável ver a apatia em nossas reuniões e trabalhos. Pouquíssimas pessoas são voluntárias e tenham certeza, somente as voluntárias entrarão no reino. Tenham certeza disso. Sabe por quê? Porque voluntário é aquele que se escolhe. Eu estarei no reino. Você escolhe. A vida é feita de escolhas. Eu me prontifico a ajudar. Estou aqui, Senhor. Envia-me a mim. Me manda. Paulo continua. Juntamente com Tito, estamos enviando um fráter que é recomendado por todas as escolas de Jesus por seu trabalho no anúncio da verdade. Este fráter pode ser Yohanan Moshe, que é Marcos, pode ser Luca, o irmão de Paulo, pode ser Sóstenes, pode ser Demétrio, pode ser Apolo, é o menos provável, pode ser Silas, pode ser Barnabé, não se sabe. Não só por isso, mas ele também foi escolhido por votação democrática. Tudo era feito votação pelas escolas de Jesus, a fim de nos acompanhar quando formos entregar estas doações. Por que eu vou junto? Não se assustem, eu mesmo vou, eu mesmo faço questão de ir também, para honrar o Senhor e mostrar nosso amor aos cristãos necessitados. Eu mesmo faço questão de ver a situação deles, acompanhar, a fim de evitar que alguém nos critique. Fizemos a votação democrática para escolher este fráter irmão. Envio Tito também para recolher de vocês as doações, e ainda irei juntamente com eles para ver pessoalmente a entrega dos valores doados. Assim fazemos com transparência o que é correto diante do Senhor e dos homens. A Terezinha está citando a Janaína de Timbé do Sul também, que tem trabalhado muito. Tantos outros eu poderia citar aí, Eline, Elis, que estão chegando agora. Eu sei, muitos, mas está faltando. Olha, meus queridos, se cada um fizesse um dízimo do que eu faço, hoje aqui, só para você ter exemplo e ter orgulho do teu professor, que nem Paulo faz, se autorrecomendando. Hoje, 4 horas preparando o tema, 2 horas apresentando e daqui a pouco mais 1 hora respondendo pessoas, mais 1 hora de WhatsApp, mais 1 hora editando o vídeo depois.
com o coração aflito desde o momento que eu acordei, pensando em pessoas, preocupado com a vida espiritual de cada pessoa. Sempre pensando em Brasília, pensando em Jerusalém, pensando na Bíblia, pensando na comissão que vamos fazer, pensando no Café X, o dia todo. Paulo continua. Assim fazemos com transparência. Você pode escrever aí transparência, o que é correto diante do Senhor e dos homens. Que é isso, minha gente? O que é isso? Aí vocês dizem, não tem que manifestar nada. Deixa cada universal seguir seu caminho. Transparência. Façam a coleta antes de eu chegar. Só quando tiver necessidade. Não pedir, as pessoas se oferecem. Sem sacrifícios, cada um segundo a sua prosperidade. Façam com alegria e com privilégio. Não para templos, nem para pessoas, nem para enriquecer ninguém, mas para pessoas pobres, cristãs, comprovadamente passando dificuldades, como é o caso aqui. Uma fome em Israel, fome. Jesus disse em Mateus 24, fome sobre a terra, Israel, terra é Israel. Essa é a maior prova, você vai chegar em Apocalipse, você vai ver. Essa terra vai passar. Essa terra passou fome, sim, passou fome. Nós estamos aqui na segunda carta, tempo de uma das fomes que abateu Israel. Você está fazendo a comparação entre o original. Paulo falou ontem no capítulo 7, eu sou pobre e vocês ficam ricos. Eu não tenho nada, mas ao mesmo tempo sou feliz e tenho tudo. Você está entendendo? Você está entendendo? Queridos, a Bíblia original, ela é muito mais do que vocês pensam. Ela é muito mais do que vocês pensam. Olha isso aqui. Compare as ditas igrejas cristãs de hoje com Paulo. Ainda tem católico que diz João Paulo II ou primeiro. Ou se orgulham do Papa Francisco, Papa dos pobres, por favor. Assim fazemos com transparência o que é correto diante do Senhor e dos homens. Este irmão que foi escolhido por votação já nos provou muitas vezes que é dedicado e honesto. E agora também vocês confiam nele com essas recomendações. Quanto a Tito, ele é um professor e meu ajudante já conhecido de vocês. Quanto aos outros, todos eles são representantes das escolas de Jesus e representantes de Cristo. Saiba, se você é um professor da verdade, você é um representante de Cristo. Portanto, assim como as outras escolas ajudaram, mesmo não tendo condições, as escolas da Macedônia, pessoas pobres, não tendo condições, provem para todos esses irmãos que o amor de vocês realmente é verdadeiro e a razão do orgulho que temos de vocês também é verdadeira. Aqui encerra, segundo aos Coríntios capítulo 8, revelare. Esse capítulo continua no 9, que não deveria ter sido subdividido. Vejam que grande abismo entre a verdade original e o que é feito hoje com o dinheiro.
As únicas duas ajudas que existiam eram, como nós temos visto em todos os capítulos e em todos os versículos originais. Quais eram as únicas ajudas? Nas viagens dos que anunciavam a verdade, mantendo aqueles que anunciavam a verdade, exceto quando eles podiam trabalhar. Se eles não podiam, se mantinham. 2, os cristãos que estavam passando fome, como no caso da Judéia e Jerusalém, por exemplo, aqui no caso da fome em Israel. Vocês entenderam isso? Que coisa mais triste. Que coisa mais triste hoje. Isso é muito triste. Queridos, por que quem dá o dízimo dá ao anticristo? Você não sabe o que é dualidade? Só existe um Cristo. Nós vimos no original ontem, no grau 261, que anticristo significa Belial, que significa dar as costas. Vocês podem escrever aqui para que todos leiam e aprendam também. Eu peço muitas vezes para que vocês escrevam por vários fatores. Um dos motivos também é porque as pessoas leem, memorizam. Escreva aqui, ó. Anticristo é dar as costas. Se você dá as costas para a graça, que é o perdão da lei da primeira Bíblia, que é a segunda Bíblia, que é a fé, a justiça e o amor, graça que significa oportunidade, que significa segunda chance, porta aberta ao lado, que significa perdonar e pagamento da sua dívida, que significa o fim da maldição e a bênção definitiva. Porque vocês ainda estão debaixo da teologia da prosperidade, ou teologia da libertação, carismatismo, neopentecostalismo, pentecostalismo, é um absurdo isso. Porque esse é o evangelho encoberto do terceiro poder, da ambição, do ambire, ambição, materialismo. Vocês que buscam bênção, vocês que sofrem a mercadologia da manutenção da bênção, eu preciso estar lá para ser abençoado. Vocês que acreditam em interferência de Deus e privilégio, poupando, protegendo, privilegiando vocês. Esse é o evangelho encoberto do engano, do anticristo, que fala o que você quer ouvir, da massagem do ego. Esta que é a apostasia, porque a apostasia é a mesma coisa que Belial, mesma coisa que dar as costas, mesma coisa que anticristo. Escreva aí, escreva. Escreva assim, ó. A apostasia é dar as costas e é anticristo. A apostasia é o próprio anticristo. A apostasia é um passo depois de Avon, que é um passo depois de iniquidade, que é afastamento pleno, despropósito pleno, que é um descaminho pleno da verdade. Então, se você está alimentando um sistema de templos, de hierarquia, de clero, de dinastias, de pastores, de padres, o Vaticano, Nossa Senhora, as matrizes, arquidioceses, dioceses, paróquias, igrejas sedes, CNPJ, convenções religiosas, pastores, se você
compra um CD gospel, se você alimenta assistindo lá a Record, enchendo o bolso do Edir Macedo e sua família, sua dinastia, se você ajuda direto ou indiretamente essas pessoas, você está trabalhando para o reino de baixo material do anti-Messias. Porque quem dá as costas para a graça, quem dá as costas para Cristo, a verdade original e o que ele veio fazer, que não é reformar o judaísmo, mas é deixar pedra e pedra no chão, em pó, em terra, 70 depois de Cristo. Se você não conhece os originais, eu convido você a colar desde o grau 146, fazendo uma perícia em todos os capítulos, desde Mateus, e conhecer o Cristo original, e não o Cristo de Lutero, Calvino, Constantino, Seymour, Macedo e companhia. Esses falsos apóstolos de hoje, como nós vamos ver amanhã em 2 Coríntios 9, como nós vamos ver principalmente depois de amanhã, no grau 264, quando vamos escrutinar os capítulos 11, 12 e 13 para encerrar essa carta. Meus queridos, Jesus foi cristão. Sabe o que é Cristos? Sabe o que é Machia, Messias? São sinônimos. Cristo grego, Machia hebraico. Ele foi cristão. Não, ele é o próprio Cristo. Não, ele foi cristão no sentido de ser diferente, destacado. Contraposição à mentira, ao engano. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, eu sou verdade, eu sou vida. Porque é contraposição à morte da primeira Bíblia. As sombras, as tipologias e alegorias. Então quem abre a Bíblia, interpretando-a com privilégio, com ego, está dominado por Belial, pelo anticristo. E você está participando do reino de baixo. Vocês entenderam? Quando você dá aos pobres, aos cristãos comprovadamente passando dificuldades, primeiro, você nem se reúne. Segundo, você nem sabe quem são os cristãos originais da sua cidade. Terceiro, você nem sabe quais deles estão passando dificuldade. Quinto, vocês nem fazem coletas para ajudá-los com alimentos, com mantimentos, comprovando a sua real necessidade, acompanhando a necessidade deles, ajudando-os a achar um emprego, empregando eles, abraçando eles, cuidando deles. Nas escolas de Jesus por onde eu passo, ninguém pode passar fome, ninguém pode passar sede, ninguém pode passar frio, ninguém pode dormir na rua. A igreja tem que lutar contra a pobreza no mundo. A igreja original tem que lutar contra a pobreza no mundo. Aí vocês dizem: não devemos manifestar na frente dos tempos. Como não? Eles vão continuar gastando milhões, bilhões, fortunas no sistema material de baixo, que vai ser destruído. Se Paulo já dizia isso há quase 2000 anos atrás, muito mais nós agora que estamos de fato no final, nessa geração do macro-apocalipse, do verdadeiro segundo apocalipse, é agora. E é agora, muito mais agora, que nós temos que gritar e dizer: é agora. E se é agora, meus queridos, faz muito mais sentido agora fazer contraposição a esse sistema de coisas que está absolutamente afastado, apostatado do original. Olha o original. Olha 2 Coríntios 8 e 9, meus queridos. Não tem dízimo, não tem oferta. Entretanto, o Malafaia está abrindo uma filial em cada lugar. A bancada evangélica da Bíblia tem 197 deputados. Escrevam aí. Eu vou vaticinar. Esse ano, a bancada brasileira da Bíblia e da Bala vai dominar mais da metade dos 513 deputados. E nenhum presidente mais vai governar sem eles. Eu vi que a Karine publicou. Cadê a Karine de Esteio? Ela está aí? Ela publicou no status dela. Aquele que nos bloqueou aqui, ó, bloqueou meu canal. Se esse canal aqui não tem mais de 300 mil seguidores, é culpa dele. Aquele, o Harold de Oliveira, maçom, dono da Rádio Melodia, dono da MK, que produziu Regis Danese, Cassiane, Aline Barros. Lá desviou 22 milhões e é um dos deputados mais importantes pró-Bolsonaro, um dos deputados mais importantes da bancada da Bíblia.
e que nos denunciou aqui, ele e sua cantora, diretora artística, Marina de Oliveira, cantora gospel. É assim que eles fazem. Imagina esses homens no poder. Eles estão cada vez mais longe, não é aqui, é nos Estados Unidos, é no mundo inteiro, é no Vaticano, é em Roma, é em todos os lugares. Então, meus queridos, se vocês querem ser cristãos hoje, que é ser contraposição ao sistema de mentiras posto, com educação, com elegância, com espada e escudo ao mesmo tempo, equilibradamente, vocês precisam mudar. O que vocês têm feito? Só vai entrar no reino quem é voluntário. A quem vocês dão? A Deus ou ao sistema de baixo, Belial? Ao sistema de matéria. Deus é espírito, é imatéria. Se você está dando para uma matéria, para um templo físico material, você está dando errado. Você tem que dar para um espírito que está encarnado por enquanto, que se chama teu próximo, que se chama teu irmão, que se chama tua irmã. Boa noite! E se você quer adorar, olha aí, olhe bem aí do seu lado, bem alto, vai. Ele não está lá no templo, nem tampouco lá no seu quarto. Aponta pro seu quarto aí. Ele está aí do seu lado. Abrace ele, se você quer. Aleluia! Ele não está. O seu amor é real. Eu será minha sorte, sai à tarde, vem à noite, e olha a lua tão brilhante do céu, que as estrelas reluzentes vão rasgando o véu, dizendo Deus é real, Deus é real, é real, é real, dizendo Deus é real, Deus é real, é real. Um sorriso de criança, ele mostra esperança, e no brilho de seus olhos mostra luz e bonança. Num abraço de irmão, ele mostra emoção. Uma lágrima de saudade, do amor, sinto sua mão, dizendo Deus é real, Deus é real, é real, é real. Inscreva-se em nosso Instagram, Filosofia X, para acompanhar as transmissões e atividades X. Última chamada para o encontro de Brasília. Impostos para as igrejas já. Dia 12 de outubro, reunião da Escola de Jesus com Áquel no Salão de Eventos do Hotel. Dia 13 de outubro, manifestação com caminhão de som, carreata, caminhada até a Torre de TV, juntamente com as entidades e jornalistas convidados, e dali até o Congresso Nacional, no pátio do Templo Brasileiro, manifestando a verdade como Jesus, Pedro e Paulo faziam e recomendaram fazer. Serão 3,5 km de manifestação em caminhada e grande manifestação com muita música e ensino da verdade em frente ao Congresso Nacional. Nunca aconteceu um protesto pacífico desta natureza, deste porte, na história da humanidade.
do mundo, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem no Brasil, desde 70 depois de Cristo. É o único, é inédito. Faça parte desta história. Agora, pelo portal X.tv.br e pelo app X, você pode baixar as músicas X para ouvir em seu carro, celular, onde você quiser. Baixe livros, estudos, transcrições dos programas, material de divulgação e muito mais. Acesse já x.tv.br. Desça a página, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, comente, participe, ajude, responda, evolua e produza. x.tv.br. Manifestação aqui na Catedral Principal da Igreja Matriz de Sara, São Donato da Igreja da Misericórdia, Sara, do lado aqui de Pichubus, o clero da cidade. Sistema religioso e sistema político, sempre juntos. Esse é o cristianismo original, mas nós estamos vindo aqui primeiro para sermos conhecidos e depois sermos ouvidos. Pacificamente, amorosamente. Olha lá, tem uma senhora pedindo cartão aqui também, perguntando, mas sempre de forma ordeira e pacífica. Inscreva-se em nosso Instagram, Filosofia X, para acompanhar as transmissões e atividades X. Última chamada para o encontro de Brasília. Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Lux Mealex com Akel.